Para entender essa tensão, primeiro precisamos viajar no tempo e conhecer o cenário da Judéia no primeiro século. A sociedade judaica não era um bloco único. Era um mosaico de diferentes grupos com ideias distintas sobre como viver a fé. Havia os saduceus, a elite sacerdotal ligada ao Templo de Jerusalém. Eles eram conservadores, focados na Torá escrita e não acreditavam na ressurreição ou em anjos. Eram a aristocracia religiosa e política da época. Do outro lado, tínhamos os essênios, um grupo mais místico e ascético. Eles se retiraram da sociedade, vivendo em comunidades isoladas como Qumran, perto do Mar Morto. Eles viam o templo como corrupto e aguardavam uma intervenção divina que purificaria tudo. Eram os radicais, os separatistas e, finalmente, chegamos aos fariseus. Ao contrário da imagem popular de hipócritas, os fariseus eram, em sua maioria, leigos estudiosos e extremamente respeitados pelo povo. O nome deles, Perushim, em hebraico, significa os separados, indicando sua dedicação em se separar de qualquer impureza. O grande objetivo dos fariseus era nobre. Eles queriam aplicar a lei de Moisés a cada detalhe da vida cotidiana. Para eles, a santidade não era algo restrito ao templo, mas algo que cada judeu poderia alcançar em sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Eles acreditavam que se todo o povo de Israel guardasse a lei perfeitamente por um só dia, o Messias viria. Era um projeto de santificação nacional. Para tornar a lei aplicável ao dia a dia, eles desenvolveram o que chamamos de tradição oral, ou lei oral. Pense nisso como uma espécie de jurisprudência. A Torá diz, não trabalhe no sábado. Mas o que exatamente é trabalho? Carregar um objeto é trabalho? Acender uma lamparina? A lei oral detalhava essas regras para que ninguém violasse o mandamento sem querer. Para os fariseus, essa tradição era tão sagrada quanto a própria Escritura, pois acreditavam que ela também fora revelada a Moisés no Sinai. Eles eram os guardiões da identidade judaica num mundo dominado pelos romanos. É exatamente neste ponto que Jesus entra em cena e a tensão começa a crescer. O conflito não era sobre se a lei deveria ser seguida, mas sobre como e por quê. Vamos analisar os 3 principais pontos de atrito. Primeiro, o sábado. Para os fariseus, guardar o sábado era uma questão de identidade e obediência a Deus, definida por regras detalhadas. Jesus, por outro lado, realiza curas no sábado. Quando os fariseus o confrontam, ele responde com uma frase revolucionária. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para Jesus, a lei deveria servir à vida e à compaixão, e não o contrário. Ele não estava abolindo o sábado, mas restaurando seu propósito original, ser um dia de descanso e restauração, um presente de Deus para a humanidade. O foco de Jesus estava na necessidade humana, enquanto o dos fariseus estava na observância da regra. O segundo ponto de conflito era a própria tradição oral. Jesus frequentemente criticava os fariseus por colocarem suas tradições acima do mandamento de Deus. Um exemplo clássico é a questão do corbã. Se alguém declarasse que seus bens eram um corbã, ou seja, uma oferta dedicada a Deus, ele não precisava mais usá-los para sustentar seus pais idosos, mesmo que o mandamento explícito seja honra teu pai e tua mãe. Jesus via isso como uma brecha legalista que invalidava o espírito da lei. Ele os acusava de se apegarem a regras humanas, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Era um choque entre a letra e o espírito da lei. E o terceiro, talvez o ponto mais profundo de todos, a questão da autoridade e do perdão. Os fariseus, como estudiosos da lei, eram as autoridades religiosas reconhecidas. Jesus, um carpinteiro da Galileia sem formação rabínica formal,
agia com uma autoridade surpreendente. Ele ensinava como quem tem autoridade própria e não como os escribas, que sempre citavam outros rabinos. O clímax dessa tensão ocorre quando Jesus diz a um paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Para os fariseus, isso era uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Ao declarar o perdão, Jesus não estava apenas curando um homem. Ele estava reivindicando uma autoridade divina, colocando-se no mesmo nível de Deus. Esse foi o ponto de ruptura. Não era mais uma disputa sobre regras. Era uma questão sobre a identidade de Jesus. Quem era esse homem que se atrevia a perdoar pecados? É crucial entender que os fariseus não eram maus por natureza. Eles, sinceramente, acreditavam que estavam defendendo a santidade de Deus e a pureza do povo. O problema é que o sistema deles, focado na performance e na obediência externa, acabava criando barreiras e fardos pesados, excluindo aqueles que não conseguiam cumprir todas as regras: os pecadores, os coletores de impostos, os doentes. Jesus, por outro lado, veio para derrubar essas barreiras. Ele comia com os excluídos, tocava nos impuros e oferecia perdão e graça incondicional. A mensagem de Jesus era que a justiça de Deus não era algo que se conquistava por mérito, mas um presente que se recebia pela fé. Era a lógica do reino de Deus que invertia completamente a lógica do sistema religioso da época. E o que aconteceu com os fariseus depois de tudo isso? A história deu uma reviravolta trágica. Em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Os saduceus, cuja identidade estava ligada ao templo, desapareceram. Os essênios também sumiram do mapa histórico. De todos os grupos judaicos, apenas os fariseus sobreviveram. Por quê? Porque a fé deles não dependia de um lugar físico, mas da lei e do estudo. Sem o templo, as sinagogas, que já eram centros de estudo farisaico, tornaram-se o coração da vida judaica. A abordagem farisaica de adaptar a lei à vida cotidiana foi o que permitiu que o judaísmo sobrevivesse e se reinventasse. O judaísmo rabínico, que existe até hoje, é o herdeiro direto do movimento dos fariseus. Eles não foram os vilões da história, mas os arquitetos da sobrevivência do judaísmo após a maior catástrofe de sua história. Então, quando lemos os evangelhos, é importante ver esse conflito não como uma briga pessoal, mas como um debate teológico profundo sobre a natureza de Deus, o propósito da lei e o caminho para a salvação. Os fariseus representavam o melhor do esforço humano para alcançar a Deus através da obediência. Jesus representou a iniciativa de Deus de alcançar a humanidade através da graça. E é nesse encontro, nesse choque de visões, que a mensagem central do Novo Testamento brilha com ainda mais força. Espero que essa perspectiva tenha enriquecido sua compreensão dessa passagem tão importante das Escrituras. Não se trata de demonizar os fariseus, mas de entender o contexto para apreciar ainda mais a radicalidade da mensagem de Jesus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho histórico e teológico, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou e quais outros temas gostaria de ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima.